coração inclemente do velho oeste, sob o sol escaldante que parecia queimar até a alma, caminhava Taian, guerreiro apache de reputação temida e respeitada. Um homem dividido entre a ancestralidade que carregava nas veias e a justiça que clamava em seu peito rebelde. A fronteira era um campo de batalha onde poucas leis valiam além da vontade do mais forte, e ele era tanto um guardião quanto uma sombra incontrolável, um enigma entre as tribos e os colonos. A vastidão áspera daquele território estendia-se sem misericórdia. O vento seco castigava a pele como um açoite, enquanto o chão rachado ouvia apenas os passos solitários de quem ousava desafiar o deserto. Rochas erodidas e árvores retorcidas desenhavam silhuetas sombrias contra o céu de um azul imenso. E, naquela imensidão, a lei parecia apenas um sussurro perdido. Lá, a vida era uma luta constante, e os homens, como as feras, se moldavam à rudeza do ambiente. Taian sentia o peso da tradição que carregava, mas sua alma não se amoldava a todas as regras ditadas pelos anciãos. Viúvo, com cicatrizes que falavam de batalhas e perdas, ele buscava um caminho que honrasse sua herança, sem esquecer a humanidade presente em cada escolha. Mara, por outro lado, vivia em sombras tão densas quanto os cânions que cercavam a vila. Casada contra sua vontade com um fazendeiro tirano, cujo olhar carregava a crueldade do poder, ela se afogava em um mar de opressão silenciosa, a esperança um brilho fraco em seus olhos cansados. Naquela tarde fria onde o deserto parecia respirar ameaça, Taian chegou à pequena vila. Seus olhos atentos captaram a cena. Mara, puxada pelos cabelos, sua voz sufocada pelos gritos de um homem que se julgava o senhor do destino alheio. A injustiça pulsava no ar, uma corrente pesada que apertava o peito do guerreiro. Ele sabia que intervir significava cruzar fronteiras não só físicas, mas culturais e sociais. A tribo decretava silêncio e distanciamento em tais casos, e os colonos viam seu povo como inimigos a serem evitados ou caçados. O coração de Taian, porém, não permitiu a omissão. Aproximou-se com passos firmes, cada movimento carregado de tensão. Romper o código tribal era um risco que poderia custar sua honra e a própria vida. Mas naquele instante, a compaixão falou mais alto que o medo. Mara ergueu os olhos, uma centelha de surpresa e gratidão escapando no meio do desespero. As vozes ao redor se calaram quando o guerreiro se interpôs, firme e resoluto. Com determinação que lhe custaria caro, Taian libertou-a das correntes invisíveis que a aprisionavam, tornando-se assim pária perante seu povo e alvo claro para os inimigos da região que já começavam a cochichar sobre sua quebra de regras. A notícia da fuga espalhou-se como fogo em pasto seco, e sombras ameaçadoras começaram a se formar no horizonte da sua alma e do deserto em que viviam. Ele não era mais apenas um guerreiro, era um homem caçado, marcado pela coragem e pela traição. Muitos companheiros de jornada que acompanham nossas lendas por estas terras esquecidas nos contaram que o destino, ou o algoritmo traiçoeiro do YouTube, às vezes desfaz suas inscrições sem aviso. Antes que a próxima trilha perigosa se revele e uma nova reviravolta aconteça, dê uma espiada rápida aí embaixo do vídeo e garanta que você ainda está inscrito em nosso bando, para não perder o fio da meada. Não queremos que você perca nenhuma das vozes que ecoam deste vale. Verifique sua inscrição agora e junte-se à nossa saga. O sol começava a se pôr sobre as terras áridas da fronteira, tingindo o céu de tons alaranjados
que pareciam incendiar as montanhas distantes. Tayan caminhava com passos firmes, contudo silenciosos, mal deixando rastros na areia da trilha irregular. Mara estava à sua sombra, hesitante, a respiração ainda trêmula pela decisão que mudara o curso de seus dias. O equilíbrio entre desconfiança e necessidade construía uma teia delicada entre eles, duas almas perdidas, atadas por circunstâncias inesperadas e por um destino que teimava em quebrar correntes invisíveis. O silêncio entre eles era pesado, ao mesmo tempo em que carregado de possibilidades. Mara jogava um olhar furtivo sobre o guerreiro Apache, que ao seu lado parecia portar não só a força da tradição, mas a coragem para desafiá-la. Ela ainda se sentia um princípio estranho naquele mundo novo, cada som, cada sombra parecendo pesar mais na alma. Observava as mãos calejadas de Tayan, marcadas por décadas de batalha e dor. Dúvidas escondidas sob o semblante duro. Por que me ajuda? Sua voz baixa, quase quebrada. Você sabe o que arriscou ao fazer isso? Ele não respondeu de imediato. Em vez disso, pausou, olhando o horizonte e depois os olhos de Mara, onde as dúvidas e a esperança se entrelaçavam em um duelo silencioso. Porque nada justifica a dor que você suportou, disse ele finalmente, a voz firme e carregada de uma emoção contida que só aqueles acostumados ao silêncio do deserto poderiam entender. O caminho era brutal. Rochas afiadas e cactos espinhosos desenhavam o trajeto, e o sol ainda castigava o rosto e as costas de Mara, fazendo-lhe duvidar se suportaria mais um passo naquele inferno. Percebeu o cansaço que ameaçava arrebatar a pouca força que lhe restava, e pelo breve momento em que a acompanhava, seu olhar se suavizou. Vamos parar quando encontrarmos sombra, prometeu. Não deixarei que partam com você. Ela apertou o tecido já gasto de sua camisa contra o peito, tentando acalmar a inquietude que enchia suas veias. Cada rastro que deixavam para trás poderia ser encontrado por caçadores implacáveis, mercenários sedentos por uma recompensa, e homens frios contratados pelo fazendeiro, que havia perdido sua marionete. Naquela noite, sob um céu pontilhado de estrelas que pareciam vigiar suas almas, Mara finalmente ousou se aproximar um pouco mais do guerreiro, o medo dando lugar a uma curiosidade silenciosa. A tua gente aceita um homem que desobedece? Perguntou, tentando medir se o fardo que ambos carregavam era tão solitário quanto sentia o seu próprio. Tayan respirou fundo, sentindo o peso da rejeição às suas costas, uma sombra invisível que o acompanhava desde o instante em que escolhera o caminho da rebeldia. A honra da tribo é como o rio que nos sustenta, respondeu. Mas às vezes, para salvar alguém, é preciso desviar o curso. Eu já não sou mais parte daquela corrente. Agora minha honra está no que faço, não apenas no que dizem os anciãos. Mara absorveu aquelas palavras como uma prece secreta, e pela primeira vez sentiu nas veias a centelha incerta da liberdade. Entretanto, não havia tempo para se entregar a esperanças frívolas. Nas sombras dançantes do fogo, sentiam o peso da perseguição que se aproximava. Dias depois, quando a passagem estreita entre as pedras revelou um desfiladeiro onde o silêncio era cortado apenas pelo vento, o perigo irrompeu. O crepúsculo ainda vestia de arroxeado a vastidão, quando estampas endurecidas e vozes ásperas surgiram no horizonte. Mercenários reunidos com uma precisão militar, rostos sombrios como a noite que se avizinhava. Ao lado deles, cavalos de raça e rifles de repetição,
ameaçando tudo que Mara e Tayan tentavam proteger. Tayan, alerta, empurrou Mara para trás de uma rocha, seus olhos brilhando com a intensidade feroz de quem conhece cada risco da morte. "Fique atrás de mim", ordenou. "Eles não podem nos encontrar." Mara queria obedecer, mas a adrenalina acelerava seu coração, como se a própria terra pulsasse por segurança. O inimigo avançava, emboscada meticulosamente planejada. Cada passo deles retumbava no chão seco, fazendo o próprio ar parecer carregado de ameaça. Quando os primeiros disparos ecoaram, rasgando a quietude da tarde e espalhando gritos de alerta, Tayan revelou o guerreiro feroz, escondido sob a pele de aliado incerto. Movia-se pelos rochedos com a graça predadora de uma pantera, usando pedras e sombras como armas. Cada tiro era calculado, preciso, cada grito abafado pela sua determinação. Mara permaneceu imóvel, o peito apertado, enquanto a luta se desenrolava ao redor. Via nele não apenas o homem que atirara das correntes, mas um protetor que se recusava a ceder. Naquele momento, sua percepção sobre força e coragem começou a se transformar, e as cicatrizes invisíveis que carregava começaram a ser suavizadas pela promessa de um novo caminho. Quando o último eco da emboscada desapareceu no vento, Tayan voltou-se para Mara, o rosto suado e riscado pela lama e pela poeira, porém iluminado por uma centelha de vitória fatigada. "Conseguimos", murmurou quase para si mesmo. Ela não respondeu, mas segurou sua mão com força, numa aliança silenciosa que falava mais do que qualquer palavra. Sabiam ambos que a jornada estava longe do fim, que a caçada continuaria e que cada passo poderia ser o último. Mas, naquela vastidão que devorava sonhos e vidas, nasceu a primeira faísca daquela coisa rara e perigosa chamada esperança. A noite os envolveu como um manto protetor, mas muito perto, nos confins escuros da fronteira, olhos famintos observavam, esperando o momento de atacar novamente. E assim, o destino os conduzia para a próxima prova, uma emboscada iminente que colocaria a vida de Mara em perigo e forçaria Tayan a revelar toda a fúria de seu espírito guerreiro. A noite desdobrava-se sobre o acampamento escondido entre as esquinas angulosas das pedras, o fogo ainda crepitando baixo, lançando sombras dançantes que desenhavam fantasmas na terra ressequida. Tayan levou Mara na direção da pequena fogueira onde Taina o aguardava. Seus olhos examinavam a mulher com cautela, espreitando não apenas a presença física, mas a alma inquieta que ela carregava. Ela era forte, isso era claro, mas aquela força vinha de um lugar de dores silenciosas, de prisões invisíveis que nem todas as flechas ou facões podiam cortar. Taina, líder dos jovens guerreiros renegados, esboçava ares relutantes. Os antigos laços da tribo ensinavam desconfiança aos que pareciam não livres, mergulhados demais nos códigos dos homens brancos. Mas algo naquela fuga desesperada tocava uma urgência que não poderia ser ignorada. "Eu ouvi falar do que você fez, Tayan", disse Taina, a voz carregada de reprovação e preocupação. Arriscar a tribo para proteger uma mulher que nem sua própria gente quer. Tayan permaneceu firme. O olhar incisivo refletia a chama da rebeldia que corria como um rio subterrâneo dentro dele. Ela não é apenas uma mulher presa. Há forças maiores contra ela. Interesses que vão além do casamento forçado. Mara, sentada em silêncio, respirava devagar.
cada inspiração uma tentativa de domar o medo que ainda percorria seus ossos. A verdade daquelas palavras instalava-se duramente em seu coração. Não estava sozinha, mas o preço de sua liberdade poderia ser mais alto do que imaginava. Taina entrou em um silêncio meditativo. Então, deu um passo à frente. Quero ouvir tudo. Se vamos ajudá-la, não será por compaixão cega, mas porque entendemos o que está em jogo. Taina relatou o que havia ouvido e visto nas sombras da vila. A trama política que amarrava Mara a interesses comerciais, especulações sobre terras, dinheiro e poder que envolviam o fazendeiro e seus aliados. Aquilo ia além de um simples casamento. Era um nó apertado que perigosamente ameaçava tanto o mundo deles quanto o dela. Enquanto falava, Mara observava Taina com um misto de respeito e medo. Sentia-se o estranho animal sendo estendido aos poucos a um novo território, onde cada gesto podia ser interpretado como uma ameaça ou um convite. A líder renegada, apesar da dureza no rosto, possuía um brilho nos olhos, um entendimento que só quem vive nas margens poderia carregar. Quando as primeiras estrelas começaram a pontilhar o céu, uma sombra interrompeu o encontro. Um homem apareceu correndo na penumbra, ofegante. Taina ergueu as mãos em um gesto que pedia silêncio enquanto ele se aproximava. Trouxe más notícias, murmurou o informante, lançando olhares nervosos em volta. Um grupo armado está vindo, maior do que as patrulhas que enfrentamos antes. Eles sabem de Mara. Não é só uma caçada qualquer. É uma força planejada, organizada e melhor equipada. O olhar de Taina endureceu, a mandíbula cerrada denunciando-a. Tensão que se instalava como uma nuvem carregada prestes a desabar. Mara sentiu seu coração disparar. A esperança que começava a tomar forma dentro dela parecia agora frágil diante da ameaça que se ampliava como uma sombra crescente. Precisamos nos mover, disse Taina com firmeza, já correndo para preparar o acampamento para a fuga. Não vamos esperar eles chegarem. Tayan se aproximou de Mara, segurando suas mãos, como se naquele toque transmitisse a promessa silenciosa de proteção indefinida. Você está pronta? Perguntou, com a voz baixa e grave, carregada de tudo que não conseguia colocar em palavras. Ela respirou fundo, os olhos brilhando com mistura de medo e determinação. Eu não sei, mas sei que não posso voltar. Começava a escurecer por completo. O vento sussurrava entre as pedras, carregando consigo o presságio de tempestade. O grupo reuniu suas armas, embalagens e poucos pertences. O som metálico do couro nas celas e o farfalhar das capas cortando o silêncio. Enquanto a primeira luz da lua clareava o caminho tortuoso entre as rochas, Tayan liderava a marcha. Mara, no seu passo, Taina e os guerreiros renegados fechando a retaguarda. Cada movimento era cuidadoso, calculado. A cada sombra e ruído, o medo crescia. Eles sabiam que logo os perseguidores cruzariam aquelas trilhas. Mara sentiu o contato firme de Tayan, como se sua força fosse a única âncora naquele mar revolto. A jornada que parecia já um desafio ao corpo e à alma, agora ganhava contornos de um confronto iminente. Nas brechas entre os encontros, Taina olhava para o horizonte, a face ainda expressando ceticismo, porém marcada pela urgência do momento. Naquele silêncio carregado, ninguém ousava falar alto.
As palavras eram economizadas, cada uma pesada como os passos que os levavam inevitavelmente para a ameaça caçadora. E no meio da noite, enquanto a escuridão parecia envolver o mundo em um abraço frio e implacável, o informante voltou a avisar, num murmúrio tenso e apressado. Eles chegam, disse, deslizando entre as pedras como um fantasma, os olhos úmidos de pressentimento. A esperança, embora tênue, parecia ameaçada de ser esmagada pelo peso das armas que se aproximavam na escuridão. O ar, denso e frio, tornou-se quase palpável, enquanto a certeza da perseguição tomada forma. O próximo passo reservado para Mara e Tayan seria decidir entre a esperança e a luta, entre a liberdade incerta e o perigo inescapável. E assim, sob o silêncio tenso do deserto noturno, a fronteira se preparava para mais uma prova. O dia mal acordava quando o grupo avançava por trilhas estreitas entre penhascos erodidos. O ar era rarefeito, carregado do cheiro seco da terra quente e das folhagens amareladas, balançando em um vento persistente que parecia transportar segredos antigos das montanhas. Tayan seguia à frente, olhos atentos em cada sombra e canto, enquanto Mara tentava acompanhar seus passos, ainda sentindo o peso do medo e do desconhecido em cada músculo. Entre pausas para recuperar o fôlego, Mara começou a romper o silêncio que até então os envolvia como manto denso, com a voz lenta carregada de uma mistura de vergonha e necessidade. Revelou farrapos da história que passara anos trancada em seu peito. Antes desse casamento, disse ela, havia uma vida que ninguém conhece, uma promessa de liberdade que destruíram. Meu pai era homem diferente, alguém que sonhava com justiça onde ninguém ousava sonhar. Ele acreditava na voz das mulheres, que eu poderia escolher meu caminho, mas a morte dele abriu as portas para a noite que hoje me prende. O fazendeiro, ele comprou mais que terras, comprou o silêncio da vila, a ignorância do povo. As palavras pesavam no ar como pedras, e Tayan ouviu não apenas uma reclamação, mas o eco de uma luta muito maior do que a deles. Ele cruzou os braços em frente ao peito, olhando para o solo pedregoso, absorvendo a dor escondida. Eu entendo o peso de uma cadeia invisível, respondeu, a voz rouca pelo longínquo desgaste dos anos. A liberdade não é só fugir de correntes. Às vezes, é encarar os fantasmas que nos atam por dentro. Mara desviou o olhar para o horizonte, onde o azul do céu encontrava a aridez da fronteira, uma linha tênue entre esperança e desespero. É isso que me assusta, confessou ela. Será que eu posso mesmo ser livre? Ou vou carregar esta prisão onde quer que vá? Tayan voltou-se para ela, seu rosto marcado por cicatrizes, mas congelado numa expressão quase paternal. A liberdade tem preço, disse, mas nunca será verdadeiramente tua se não encarar tudo que te prende de frente. A marcha prosseguia devagar. Cada passo um convite à reflexão e à dúvida. As sombras das rochas se alongavam, prenunciando o fim do dia, e o silêncio voltou a se instalar, quebrado apenas pelo ranger das botas na areia e o sussurro do vento entre as pedras. Logo avistaram ao longe o refúgio dos jovens guerreiros de Taina, um oculto em meio às árvores retorcidas e aos arbustos secos. O acampamento parecia pequeno e frágil. Ainda assim, era a única esperança numa terra onde todos perseguiam e desconfiavam. No entanto, a segurança era uma ilusão que se desfiava rapidamente. Nos olhos de Taina havia um brilho inquieto quando um eco distante chegou, vozes sussurrantes, passos não combinados com o som do vento.
Ela franziu o senho, trocando olhares com Tayan e o informante dos movimentos repentinos. Antes que pudessem reagir, uma figura sombria emergiu entre as árvores. Membros do seu próprio grupo, mas com olhares repletos de dúvidas e medo que carregavam mais do que insegurança, levavam um segredo sombrio prestes a se revelar. Tayan avançou, a voz baixa mas firme. Alguém traiu nossa causa. Alguém aqui abriu caminho aos caçadores. O grupo ficou em silêncio. Mara sentiu um frio atravessar sua espinha. O que significava aquela traição? Quem poderia ser? Os olhos se voltaram para uma jovem, uma das guerreiras que parecia hesitar demais. O rosto pálido como a terra batida. Ela não negou, deixando que o peso da culpa caísse como a poeira pesada do deserto. Tayan cerrou os punhos e sentiu a raiva crescer. A fronteira não poupava traidores, e o fio da esperança que começaram a tecer parecia prestes a se romper. Mara, numa mistura de medo e resolução, tentou encontrar forças na turbulência que a cercava. Então estamos cercados por inimigos e o perigo vem de dentro, murmurou. O que faremos agora? Tayan olhou para os dois com uma dureza que não admitia falha. Reforçaremos os lados. Quem traiu precisa ser parado antes que arruine tudo o que temos. Não há espaço para dúvidas, só para ação. O vento parecia estremecer, como pressentindo a violência por vir. O refúgio que antes parecia abrigo tornava-se terreno instável. Um castelo de cartas balançando sob a tempestade da desconfiança. Tayan limpou o suor da testa, sentindo o peso dobrado da responsabilidade em seus ombros. Mara, disse, com um tom urgente, precisamos estar preparados. A próxima noite será a mais longa que já enfrentamos. Ela sentiu, a coragem crescendo no lugar do medo. Sabia que a liberdade custaria caro, mas agora, mais do que nunca, estava decidida a lutar por ela. Enquanto as últimas luzes do crepúsculo se apagavam e a escuridão engolia as formas, o silêncio do deserto foi quebrado por uma voz sussurrante, distante, porém certeira. Eles estão aqui. A traição dentro do grupo tornara o refúgio vulnerável demais para resistir. O confronto que se aproximava não mais seria apenas com o mundo exterior, mas também com as sombras internas que ameaçavam dilacerar tudo o que haviam construído. A traição fora mais mortal do que podiam imaginar. O esconderijo, aquele refúgio que àquela altura se mostrava frágil como vidro prestes a se estilhaçar, fora invadido pelos silêncios rompidos das sombras inimigas. O alarme fora quase um sussurro, mas suficiente para que todos soubessem que o perigo já não residia apenas nas caçadas do lado de fora, mas nos próprios gritos abafados do traidor entre eles. Tayan, com o punho cerrado e os olhos ardendo em fogo contido, ordenou uma retirada imediata. Mara sentia o coração esmurrando o peito, as pernas tremendo em equilíbrio precário entre a fuga e o destino que insistia em persegui-la. Tayan era um vulcão, contido, movendo-se com a precisão selvagem de quem carregava a responsabilidade da própria vida e de quase uma centena de esperanças frágeis sobre os ombros. Suas mãos, firmes e calejadas, seguravam firmemente o pouco que restava daquele grupo que agora se esfacelava, peças desaparecendo entre as rochas como sonhos desfeitos no amanhecer. Eles tinham que fugir, sozinhos e rápido. O esconderijo, aquele espelho de segurança ilusória, havia se partido. O ar se enchia de tensão, tão denso como a poeira de um vendaval súbito. Tayan e Mara
sempre juntos, serpenteavam pelo terreno acidentado, esquivando-se entre pedras cortantes e a vegetação seca que arranhava suas roupas e a pele. O cansaço queimava as veias, mas nenhum sinal de fraqueza podia ser mostrado. Não mais. O silêncio era cortado apenas pelo eco de seus próprios passos e respirações pesadas, que pareciam ameaçar denunciar sua fuga. Mara tentava lembrar as lições rápidas que Tayan lhe ensinara na última semana. Como esconder a presença entre a terra, como ouvir o chamado sutil do vento e saber quando o perigo se aproximava. Era estranho para ela, aquela transformação súbita, de vítima silenciosa a aprendiz da sobrevivência bruta. Sentia a própria força crescer timidamente, os músculos endurecerem, a mente desligar qualquer espaço para dúvidas. Ao mesmo tempo, o medo permanecia aceso, latente, um fogo oculto sob a pele. Tayan, por sua vez, aprendia algo que a tribo jamais poderia lhe ensinar: a entregar-se ao outro, a confiar mesmo quando a alma gritava para se fechar. Em cada olhar trocado com Mara, via mais do que a mulher antes aprisionada. Via a centelha de uma guerreira que se recusava a ser esquecida. Enquanto escapavam daquela armadilha, Mara viu no horizonte uma trilha menos evidente, um caminho estreito entre as pedras que poucos ousariam seguir. Era a sua chance, uma oportunidade que poderia significar a diferença entre a captura e a liberdade, entre a vida e a morte. Com o coração disparado, apertou a mão de Tayan, sinalizando sua intenção. Ele olhou para ela, a mistura de surpresa, respeito e cautela brilhando no olhar. Sabia que aquela decisão poderia ser um risco calculado, talvez o único movimento capaz de reinventar o destino de ambos e do remanescente dos guerreiros. Eu vou enfrentar aquilo, disse Mara. Ah! Voz firme, quebrando o silêncio pesado. Sozinha. É a única forma de tirar parte da pressão deles, para que vocês possam se reagrupar. Tayan apertou os lábios, sentindo a dor da separação urgente e da confiança depositada. O olhar dele era um punhal de emoção contida, incapaz de negar a necessidade que sabia existia em cada palavra dela. Não é seu fardo carregar tudo, respondeu em tom baixo, ameaçado pela chuva de sentimentos contraditórios. Mas se essa é sua escolha, eu vou te proteger, mesmo que seja de longe. A determinação de Mara iluminava-se na penumbra, como faísca que não aceita apagar. Ela sabia que o embate não seria apenas contra o fazendeiro e seus homens, mas contra os espectros do próprio passado. As conspirações que se trançavam como lascas invisíveis nas carnes daquelas terras, enquanto eles desapareciam entre as sombras do terreno rochoso. Mara se preparava para voltar, não como mulher presa, mas como tempestade que encontra seu próprio caminho na vastidão inóspita. A promessa silenciosa entre eles era frágil, porém indomável. O vento sussurrava segredos antigos. As estrelas, testemunhas silenciosas, pareciam segui-los com olhos incandescentes. A fronteira cerrava-se atrás de Tayan e Mara, um calabouço que só o mais corajoso poderia desafiar. E naquela noite de incertezas, uma decisão que rasgava o medo, abriu o caminho para a rebeldia que ainda vinha. Mara decidiu enfrentar sozinha uma parte decisiva do confronto, para proteger Tayan e os guerreiros restantes. As ruas empoeiradas da pequena cidade fronteiriça fervilhavam com o murmúrio inquieto de notícias que corriam como o vento quente do meio-dia. No centro daquela trama sufocante, Mara avançava com passos decididos, o olhar firme
e as mãos agora empunhando uma coragem que ninguém ali imaginava existir naquela mulher antes silenciosa. A cidade parecia se fechar ao seu redor, mas sua presença era um fogo inesperado, uma faísca que ameaçava iluminar as trevas há muito entranhadas. O fazendeiro, arrogante e cercado por seus capangas, encarava-a com a mesma certeza dos que sempre dominaram sem questionar. Sua voz era veneno entalado na garganta dos oprimidos, carregado de escárnio e ameaças veladas. Pensou que poderia fugir tão facilmente? Despejou ele, gesticulando com a frieza cruel de quem manda sem piedade. Esta cidade é minha, e você, Mara, não passa de um objeto no meu tabuleiro. Mas, naquele instante, Mara não era mais a sombra que ele ansiava controlar. Ela deu um passo à frente, a luz do sol trazendo à tona a determinação que ardia em seus olhos. Não falou com palavras brandas ou súplicas. Sua voz foi uma lâmina cortante que dividia o silêncio estentório. Não sou mais propriedade de ninguém, declarou, cada palavra impregnada da força que nascera no fogo da fuga, no toque firme de Tayã e na promessa sussurrada das terras livres. E lutarei por minha liberdade, mesmo que isso custe tudo. Em volta, o burburinho aumentava. Homens e mulheres, presos às suas próprias prisões invisíveis, escutavam aquela declaração como uma profecia, um grito que ecoava para além das cercas e muros da cidade. Mara viu em seus olhares o temor e também a fagulha da esperança. Sua coragem, tão silenciosa por tanto tempo, começava a fazer reverberar uma onda inesperada, a possibilidade de libertação, a chama que alguém ousava reacender. Enquanto isso, distante, sob as copas escuras das árvores que margeavam a cidade, um homem cambaleava entre as sombras, ferido e marcado pelo conflito recente. Era Tayã, seu corpo carregando o peso da luta, a pele quebrada e os músculos martirizados por golpes que não somente feriam a carne, mas ameaçavam apagar a chama rebelde em seu espírito. Estava só, separado de Mara, o silêncio da noite preenchendo a vastidão fria ao redor. Foi então que uma figura antiga surgiu do repouso das pedras, um velho xamã da tribo Apache, portador dos ensinamentos milenares e do olhar que parecia enxergar através do tempo e da alma. Com passos lentos, porém certeiros, o xamã aproximou-se e viu no guerreiro ferido não apenas a dor da carne, mas o conflito interno que corria profuso em seu peito. Tayã, falou o velho, a voz rouca cheia de sabedoria e firmeza. O caminho que trilhamos nunca foi o mais fácil. Esta ferida não define sua jornada. Mas lembra que o fogo da rebeldia pode ser também luz e guia. Tayã encontrou nos olhos do ancião um reflexo do próprio dilema. A honra antiga que o prendia e o desejo que alimentava sua alma por justiça além das regras da tribo. O xamã estendeu-lhe as mãos calejadas, oferecendo mais do que ajuda física, um convite para reconstruir, para questionar e renascer. Porém a dúvida se aninhava como sombra incontornável. O preço da liberdade parecia mais alto do que nunca. Será que a escolha de desobedecer regras sagradas significaria a perda do que restava de seu mundo? Ou a abertura para um novo começo? Enquanto o vento nocturno uivava entre as árvores, Tayã sentia o fogo da rebeldia queimar intensamente, recusando-se a ser extinto. Do lado oposto, no centro da cidade, Mara foi cercada. Mãos fortes agarraram seus braços com pressa e rigidez.
homens do fazendeiro, determinados a silenciar pela força aquilo que não podiam controlar pela vontade. Seu peito se apertou não pelo medo habitual, mas pela convicção que agora pulsava em sua veia. Sabia que aquela prisão lhe seria imposta, não com correntes visíveis, mas com guardas atentos e um destino afastado, longe da aurora da liberdade que entrevia. Sem olhar para trás, enquanto era levada por caminhos desconhecidos e escuros, o silêncio pesado da cidade testemunhava o silêncio que falava mais alto que gritos ou clamores. O futuro tornava-se uma promessa selada entre guardas e sombras, um enigma que desaparecia nos confins remotos da fronteira. As sombras fecharam-se em torno de Mara. O ar frio prenunciava uma prisão que desafiava o próprio sol a alcançar sua pele, deixando seu destino suspenso no fio frágil da esperança e do medo. E enquanto seu rosto se perdia na penumbra, no bosque distante, um grito silencioso percorria o coração da terra. A liberdade estava sendo capturada. Nas trevas daquela noite sem estrelas, o destino de Mara encontrava-se encapsulado em correntes invisíveis. E a fronteira, eterna testemunha das batalhas entre servidão e rebeldia, sussurrava seu presságio com um único, devastador aviso. Mara foi capturada e levada para um local remoto sob guarda forte. A noite caía pesada sobre a boca da caverna onde Mara estava presa. O ar era denso, carregado de um silêncio opressor que parecia pesar em cada ribombar do coração dela. As paredes frias de pedra refletiam o brilho pálido da lamparina oscilante, lançando sombras que pareciam dançar como espectros na carícia morta daquela prisão. Lá fora, a fronteira não dormia. Taian estava lá, rompendo todos os códigos que sua tribo ensinara a respeitar como inquebráveis. Mentiras saíam de seus lábios como flechas certeiras, um véu de falsidade necessário para despistar os vigias do fazendeiro. Roubo o furto preciso de suprimentos e informações amarravam-se à urgência que lhe queimava dentro do peito. A honra antiga era uma chama às vezes dilacerada, mas não completamente apagada. Agora, para salvar Mara, ele se tornava sombra nas trevas que ameaçavam engolir ambos. Ao redor de Taian, Taina e os guerreiros renegados se movimentavam com uma pressa quase desesperada. Cada passo, cada olhar, era marcado por tensões e conflitos que se desenrolavam como veias abertas no calor da batalha iminente. A resistência tradicional do Conselho Tribal a essa rebelião velada tinha seus ecos entre eles, alimentando debates fervorosos e palavras pesadas que ninguém ousava interromper com levianidade. Estamos desafiando forças maiores do que imaginamos, Taina falou, a voz carregada de ceticismo, enquanto afiava suas facas no silêncio cortante da noite. Se o conselho soubesse, não acho que estaríamos aqui. Essa missão pode nos custar tudo. Taian permaneceu firme, os olhos ardendo com uma mistura de rebeldia e devoção. O custo da liberdade sempre alto, respondeu, a voz rouca de quem carrega o peso dos olhos que o julgam. Mas o silêncio é um preço ainda mais caro para aqueles que já vivem acorrentados. Entre aqueles homens e mulheres marcados pela dureza da vida na fronteira, fluía uma tensão quase palpável, um delicado equilíbrio entre a desconfiança e a camaradagem que os unia pela mesma causa impossível, resgatar Mara antes que fosse perdida para um destino ainda mais sombrio. A marcha pelo deserto começou sob o manto pesado da noite, com o sopro frio do vento cortando a pele.
misturando poeira à esperança que ainda se agarrava às almas insurgentes. Caminhar entre as pedras irregulares, onde cada sombra poderia ser um rastro dos inimigos, tornava-se um teste constante de vigilância e paciência. Nenhum som desnecessário, nenhuma hesitação. Cada instante carregava o peso do perigo iminente. Temos que ser rápidos, ordenou Taian, percebendo pela embocadura do desfiladeiro as lanternas distantes que piscavam como olhos famintos. Eles estão no encalço desde que souberam da fuga. Entre os guerreiros, vozes baixas discutiam o perigo, que carregavam consigo não só lá fora, mas também dentro dos próprios corações. Taina, a líder endurecida, articulava com firmeza as estratégias, ciente das fissuras internas que ameaçavam abrir brechas fatais. Levar Mara conosco é um risco, murmurou um dos jovens, olhos brilhando com aquela inquietude instintiva. Se a captura dela já está quase certa, talvez devêssemos pensar em dispersar, salvar o que pudermos. Taina girou lentamente, encarando-o com o olhar flamejante de quem aprendeu a não se permitir a dúvida diante do destino que escolheu carregar. Dividir não é opção, respondeu, a garganta apertada. Isso não é só uma luta pelo corpo dela, é pela alma da nossa gente, por tudo que representamos agora. Entre as pedras, o silêncio foi quebrado apenas por um ruído sutil, o arrastar de uma capa contra a areia. Mara, apesar das dores e da distância que lhes impunham, mantinha a chama da resistência viva em seu pensamento. A cerca que aprendia parecia menor diante da força invisível que crescia em ambos. Os preparativos para a infiltração prosseguiam, e o ar se carregava de uma tensão que tornava cada suspiro uma batalha. Eles conheceram o terreno com precisão, explorando as frestas, os atalhos escondidos entre arbustos secos e pedras que pareciam vigiar o processo com paciência ancestral. Fiquem atentos, sussurrou Taian, apontando para uma clareira iluminada por tochas vermelhas, onde guardas vigiavam impacientes. Ali, Mara está mais próxima do que queremos admitir, mas o perigo é maior do que pensávamos. O grupo respirou fundo, a mesma respiração que cabia toda a condição do estranho equilíbrio na fronteira. A esperança frágeis que pode transformar o destino, e as sombras profundas que engolem os incautos. Naquele instante em que tudo parecia pender para o abismo, o vento carregou um cheiro diferente. Não só o cheiro de pólvora ou suor, mas um presságio inexplicável. Uma sensação que feria o espírito. Eles têm outro comprador, Taina revelou, o rosto uma máscara de surpresa e receio. O destino de Mara está pendurado por um fio ainda mais tênue. Está prestes a ser vendida para um homem de poder mais sombrio e impiedoso do que qualquer coisa que enfrentamos. O silêncio caiu como um manto sombrio sobre o grupo. Aquela revelação não vinha só com o peso da notícia, mas com a ameaça escura de uma liberdade que poderia se perder antes mesmo de nascer. Taian fechou os olhos por um breve instante, absorvendo o golpe, sentindo a fúria crescendo como um mar revolto dentro de seu peito. A emboscada que pensavam enfrentar desde o início mostrava-se apenas o primeiro capítulo de um confronto muito maior. Um jogo cruel onde o destino de Mara poderia ser jogado fora a qualquer momento. O frio da noite espalhava-se pelos ossos, mas a chama da rebeldia queimava ainda mais forte, cintilando no olhar feroz de um guerreiro determinado a desafiar o impossível. Sob o céu engolido pelas sombras, Taian conduziu seu grupo para dentro do reduto. Inimigo
profundamente consciente de que além das paredes conhecidas, um perigo ainda maior esperava. Com garras mais afiadas, promessas mais perversas e um julgamento que poderia selar o destino não só de Mara, mas de todos que ousavam sonhar com liberdade. E assim, ao cruzar o limiar da escuridão, a verdade que carregavam como um segredo abafado se revelou. Mara estava em perigo ainda maior do que previam, prestes a ser vendida para um homem de poder ainda mais sombrio. As primeiras rajadas de pólvora dilaceraram o silêncio do acampamento, anunciando que a hora da luta finalmente chegara. Sob o céu cinzento e carregado de nuvens baixas, Taian levou a mão ao arco, seus dedos calejados puxando a corda com a precisão daqueles que vivem. Pela mira e pelo silêncio, ao seu redor, os guerreiros renegados de Taina se espalhavam como sombras em um terreno traiçoeiro, cada um pronto para a guerra que se avizinhava. Mara, apesar das correntes invisíveis do cativeiro, não era mero espectador da batalha. No interior daquela propriedade hostil, seu olhar aguçado buscava fraquezas na rotina dos guardas. Estudava cada sombra, cada passo dos vigias. A mulher que nunca teve chance de ser livre, agora fazia do conhecimento da propriedade sua arma silenciosa. Tinha aprendido segredo por segredo, intervalo por intervalo, a pulsação daquele reduto que consideravam inviolável. O confronto estourou com a brutalidade da fronteira esquecida, o cheiro de pólvora e suor se misturando ao da terra ressequida pelo sol recente. Taian avançava coberto pela pele escura, da incerteza e pela fúria, que só um espírito marcado pela injustiça sabe reunir. Sua figura se movia com a agilidade de um predador. Cada golpe, um golpe de honra e desafio. Disparos rangiam, associando o ar, e corpos caíam como folhas secas no chão pedregoso. Taina gritava ordens, sua voz cortante guiando o caos em uma sinfonia de resistência. O sangue se misturava à poeira, enquanto o jogo de vida e morte alcançava seu ápice. No meio daquele redemoinho, Mara viu sua chance. Esquivando-se com a agilidade adquirida, ela abriu um caminho por entre as árvores, alcançando pontos cegos das torres de vigia. Em um instante de silêncio entre o barulho, apressou-se a deixar pequenas marcas, abrir fechaduras com ferramentas improvisadas, lutando para que os aliados de Taian avançassem como fantasmas evitados pelas armadilhas. O fazendeiro arrogante e ensanguentado pelo ressentimento surgiu no campo de batalha. Sua presença era um trovão ameaçador. Com um olhar cortante feito lâmina, encarou o guerreiro Apate. Em seus olhos havia a obstinação de um homem que se recusa a ceder, que acredita possuir o direito de moldar destinos como barro nas mãos de um oleiro tirano. O duelo entre os dois foi mais que disputa de armas. Era choque entre eras e valores, entre a lei da posse e a urgência da liberdade. Cada golpe desferido por Taian era uma ruptura contra o mundo que insistia em aprisionar. Cada defesa do fazendeiro era um grito desesperado para manter o controle, que já começava a escapar por entre os dedos sujos de terra e sangue. Mara, da sombra que a encobria, sentiu o peso dessa luta, o clamor desgastado daquelas terras reticentes a mudar. Vibrava com cada movimento do guerreiro, sabendo que ali se selava não só a batalha pelo seu resgate, mas o embate de toda uma ordem antiga contra o nascer de algo novo. Quando o fazendeiro finalmente caiu, o impacto não foi só físico. O silêncio que se seguiu foi cortante, recheado de cicatrizes que a fronteira jamais esqueceria. A vitória havia sido conquistada,
Mas a fúria do custo não tardou a emergir. Taian cambaleou, uma dor ardente irradiando de seu torso, como uma chama crescendo às avessas. Entre a poeira levantada pela luta e o eco vazio da batalha silenciada, ele sentiu o ápice do sacrifício. Não havia em sua carne apenas ferimentos, mas as marcas profundas de uma revolução pessoal. A ruptura entre a velha honra rígida da tribo e a nova ordem escrita com sangue e coragem. Mara correu até ele, suas mãos trêmulas pousando no rosto manchado de suor e sangue. Naqueles olhos semicerrados, ela viu refletida a mesma determinação que a impulsionava desde o primeiro instante. A promessa da liberdade, custe o que custar. A noite desabou sobre a terra marcada pela batalha. O silêncio era ora pesado, ora cortante, mas carregava consigo a semente de um novo começo. Enquanto as estrelas tímidas espiavam por entre as nuvens, Mara segurava firme a mão de Taian, sentindo o fogo que ainda queimava sob o sofrimento. A vitória tinha um preço, e o preço agora pulsava no peito do homem que ousou quebrar regras ancestrais por um ideal maior. No afastar das sombras do reduto inimigo, o grupo se reuniu, ferido e exausto, mas vivo. A liberdade estava próxima, porém a prova definitiva aguardava, escondida no silêncio pesado da noite. Taian, firme na dor e na esperança, sussurrou ao vento que cortava as pedras. Não acabou, mas ninguém cresce livre sem enfrentar o maior preço. E assim a fronteira fechava-se ao redor do guerreiro Apache ferido, enquanto Mara era levada para um local remoto sob guarda forte. A noite engolira a propriedade onde Mara estava presa, como um manto frio e implacável. Lá dentro, o silêncio era pesado como o ferro das algemas invisíveis que prendiam seus sonhos. Seus olhos buscavam cada sombra, cada silhueta de guarda, anotando na mente os passos, as rotinas, as brechas escondidas na vigilância. Ela havia se tornado uma sombra entre sombras, uma força silenciosa moldada na urgência e na dor, pronta para agir. Fora dali, sob o céu velado por nuvens escuras, Taian tinha quebrado todas as regras que uma vez regiu sua vida. Ele andava como um vulto, carregado de mentiras necessárias, roubando suprimentos, desviando sentinelas, reagrupando guerreiros. Sua honra antiga se desmanchava numa mistura de medo e esperança. A rebeldia era seu fogo, a urgência sua lâmina. O grupo se movia pelo deserto como um eco de antigas tempestades. Paina liderava os guerreiros renegados com um olhar duro, cercada por dúvidas e ceticismos, mas também uma chama de fidelidade à causa. Todos sabiam o preço que pagavam ao enfrentar não só o poder do fazendeiro, mas as tradições conservadoras e o medo da própria tribo. Ao se aproximarem da propriedade, rostos marcados analisavam o terreno, medindo cada passo, cada sombra. Era uma infiltração à beira do desespero. Taian havia recebido uma terrível notícia. Mara estava prestes a ser vendida para um homem mais sombrio e poderoso do que qualquer inimigo que enfrentaram até então. O silêncio sepulcral do grupo foi cortado pela tensão que crescia como um nó apertado no coração. Os primeiros disparos estouraram na pouca luz antes que as estrelas se tornassem testemunhas. A luta explodiu como um trovão, misturando pólvora, sangue e poeira em uma dança brutal. Taian avançava com a ferocidade de quem carrega a esperança de muitos dentro do peito e a dor de perdas profundas. Mara, mesmo acorrentada pela força,
não era prisioneira da vontade. Com astúcia silenciosa, desvendava os caminhos secretos da propriedade, abrindo portas e criando fugas para os aliados. Cada passo seu era um golpe contra o destino que a queria submissa. Ela lutava com a cabeça e o coração, revelando um poder que antes desconhecia. No meio do caos, o fazendeiro surgiu, espada de ressentimento no olhar, voz carregada de arrogância. Seu desafio não era apenas físico, era uma muralha erguida entre o passado e o futuro. O duelo entre ele e Taiyang era a colisão de dois mundos, um que via a posse como lei irrevogável, outro que buscava liberdade além das correntes visíveis. Cada golpe desferido pelo guerreiro era um rompimento na velha ordem. Cada defesa do fazendeiro, um grito desesperado para manter intactos os muros da opressão. Pó e fumaça os cobriam, mas quando a lâmina do fazendeiro tombou, o silêncio se fez mais estrondoso do que qualquer tiro. A velha tirania caía com ele. Taiyang cambaleou, a dor intensa irradiando do torso, queimando como fogo que não se apaga. Mara correu até ele, mãos trêmulas tocando o rosto manchado de sangue e suor. Nos olhos semicerrados dele, ela leu a mesma determinação que a guiara desde o começo, a promessa de que a liberdade tinha um preço, mas valia cada sacrifício. A noite desceu densa e sob o céu que ora se abria em lânguidos raios de lua, o grupo ferido e cansado se reuniu para respirar o alívio de um combate vencido. A luta ainda não acabava, mas aquela vitória trazia uma semente nova, a esperança plantada no solo árido da fronteira. Taiyang, a voz rouca e carregada, murmurou para as pedras que guardavam segredos ancestrais. Não acabou, mas ninguém cresce livre sem enfrentar o maior preço. Mara segurou sua mão com firmeza e, no silêncio que falou mais alto que palavras, os dois se entregaram àquele momento de redenção e começo. Suas cicatrizes falavam mais do que juramentos. Ali estava o testemunho de uma coragem que quebrou regras, recusou correntes e ousou sonhar um caminho diferente. Enquanto eles partiam da escuridão daquela propriedade, a tribo começava a sussurrar, nas suas antigas assembleias e fogueiras, um novo entendimento. A rebeldia de Taiyang abriu a porta para uma liberdade que, antes, parecia impossível. Um valor essencial de honra que não negava o passado, mas se permitia renascer. Mara encontrou nos dias que se seguiram, longe das garras que aprenderam, o poder de reconstruir. A mulher antes acorrentada descobriu que a verdadeira prisão estava no medo e na aceitação do impossível. Agora livre, ela moldava seu destino com as próprias mãos. Um futuro feito de escolhas, respeito e esperança. Taiyang, marcado e curado pela luta, voltou para sua tribo mudado. A coragem da rebeldia construtiva o tornava um símbolo. Não mais um homem separado, mas ponte entre tradição e mudança. A honra que carrega agora é feita de coragem, justiça e humanidade. Um legado que se espalha como chama em noites escuras. Na última cena daquela fronteira implacável, os dois caminham lado a lado, sombras fundidas pela jornada que culminou em liberdade. O sol nasce no horizonte, tingindo o deserto de ouro e promessa. Dois caminhos, antes isolados, agora se fazem um só, uma aliança forjada na luta, no respeito e na esperança de uma manhã onde o passado não mais aprisiona, mas inspira. E assim, entre a poeira da fronteira e o brilho das estrelas, Mara e Taiyang seguem juntos, escrevendo as páginas finais de suas histórias, livres para serem, finalmente, donos de seus próprios destinos.